Você falou um bagulho agora de pai e filho, e acho que é um tema muito legal de tratar, principalmente com você que é pedagogo e com o Di também que é educador físico. Tem uma relação, e essa é uma parada... Vou contar uma história pessoal, eu sempre gosto de contar histórias pessoais, mas acho que isso faz muito sentido. Tem uma relação muito forte do pai, da mãe, dos hábitos do pai e da mãe, nos hábitos do filho, né? Então, eu cresci num meio... Adoro contar essa história que todo mundo que eu conto que trabalha com educação física tem um pequeno piripaque, né? Na minha casa era muito comum minha avó e minha mãe pegarem um prato, cortarem uma banana em vários pedaços, jogarem açúcar refinado, pegar a banana, chuchar no açúcar. E essa é a nossa sobremesa do dia. Que era quase como se estivesse comendo uma colher de açúcar puro, né? Pelo menos tinha banana, né? Tinha banana ali que era... Comer uma fruta? Vamos, mas tinha banana. Podia ser só açúcar. Podia ser só açúcar. A gente comia leite condensado, suponho, abrir uma lata e dividir lata. Minha família nunca se exercitou. Então nunca foi uma questão, vamos fazer uma corrida, vamos jogar uma bola, nada. Eu fui descobrir atividade física na adolescência sem querer. E foi uma coisa que eu fui entendendo com o tempo, e foi uma coisa que foi difícil de ir colocando na minha vida até se tornar uma prioridade, que nem se tornou nos últimos anos pra mim. E acho que isso diz muito sobre como o comportamento dos pais, você falou sobre o filho obeso, tudo mais, a criação, o jeito como o pai cuida do filho também aponta muito sobre como aquele filho vai crescer, né? Uma criança obesa é fruto de um lar sem atividade física e com uma má alimentação, né? Então, pra você ver, eu tenho uma propensão grande à obesidade. Por exemplo, na minha casa, eu sempre tive, isso faz parte do meu núcleo familiar, a gente sempre comeu saudável. A minha família nunca aceitou jantar um hambúrguer, almoçar sabe assim? Era sempre comida. Porém, eu tinha lá os meus problemas que me levaram a isso. Eu era um gordo, né, um obeso de arroz, feijão, de fruta, Caramba. de tudo isso. Tanto é que hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, sabe o que é zero dificuldade? Em comer, por exemplo, frango, arroz e salada o dia inteiro, todo dia, o resto da minha vida não tem problema nenhum, eu não enjoo de alimento, eu gosto de todos os alimentos saudáveis, eu não sinto falta nenhuma de hambúrguer, de pizza, de sorvete, de nada disso. Só que eu não gosto de comer pouco. Entendeu? E aí, lógico que eu não quero atribuir culpa a ninguém, mas eu era daquele tipo assim, eu era um menino, na verdade, eu tive alguns problemas de saúde, né, quando eu era mais novo, e aí minha mãe ficava, não, come senão você vai ficar fraco. Entende? Então eu forçava a comida, assim, e eu acredito, né, freudianamente falando, que isso trouxe alguma coisa de termos alimentares, algum transtorno alimentar, porque eu sempre fui de comer muito. Então o núcleo familiar, isso importa, assim, absurdamente. Por isso que quando o nutricionista vai prescrever uma dieta, ele tem que levar isso em conta, do tipo assim, poxa, mas pra mim faz sentido comer, por exemplo, café da manhã meu, sabe qual é? 500 gramas de arroz integral e 200 gramas de frango. Caraca, no café da manhã? Eu odeio o café da manhã. Aí é forte. Não, mas sabe por quê? Não, mas sabe por quê? Porque eu odeio o café da manhã. Quando eu vou pra hotel, normalmente eu prefiro dormir pra não ter que ir pro café da manhã, porque eu não sei o que comer no café da manhã. Porque a minha família sempre foi de acordar tarde e eu nunca tomei café da manhã na minha vida. Caramba. Eu sempre acordei e fui direto pro almoço. Que legal. Que legal não, que interessante. Então eu sempre fui minha família sempre foi de acordar, por exemplo, 11 horas da tarde, porque meu pai era autônomo, minha mãe era professora. Então assim, a gente acordava mais tarde. Então eu não sei tomar café da manhã. Quando eu vou, eu fico assim, cara, sabe aquele café da manhã gigante? Eu falo, cara, o que eu vou pegar? Não tem nada que eu goste aqui, nada. Pô, nada. tem um arrozinho, Nada. Entendeu? Então assim, isso tem que ser respeitado na hora de prescrever uma dieta. Do tipo assim, eu não vou comer pão de manhã porque eu não gosto, eu não me sinto bem. Eu não tenho nem interesse nisso. Já um pão na parte da tarde vai, porque eu tomava café da tarde. Entende assim? E aí na prescrição de um treino também, mesma coisa. Você tem que levar em consideração a pessoa. O que ela tem medo? Pô, de repente ela teve um acidente numa esteira. Não, você tem que ir pra esteira. Não. Sabe, vai pra bicicleta. Sim. A pessoa tem trauma. Não, e você tá falando isso, e acho que tem um ponto mais importante ainda, até voltando um pouco do que a gente falou, meu filho só fica no celular. Meu filho não faz atividade física, meu filho não se exercita. Eu falo isso porque o Casquinha veio aqui, eu converso muito com ele, né? Ele tem acho que é a escola com o maior número de alunos, crianças praticando jiu-jitsu de São Paulo, assim. O cara dá curso sobre isso e tal, é bem forte. É uma coisa que ele perguntou pros pais, tipo assim, tá, seu filho passa o dia inteiro no celular, não faz...
que você faz quando chega em casa? Ah, eu chego cansado do trabalho, né? Tá, e quando você chega cansado do trabalho, você faz o quê? Eu sento pra ver TV e mexo no celular. E você quer que seu filho se exercite, pratique atividade física, seja ativo. Quando o seu filho... O maior exemplo do seu filho que tem na sua casa é você. E você não faz isso? Como é que você pode pedir isso pro seu filho? Tanto que é muito comum na academia que eu faço, e acho isso brilhante, assim. Vocês verem isso pessoalmente, é brilhante. É muito comum o pai deixar o filho pra treinar no treino das crianças e ele subir pra treinar no treino dos adultos. Tem uma frase que eu amo, que é: dar o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. Cara, é isso, são pequenas coisinhas que você vai vendo na vida que vão se naturalizando e você vai indo para aquele caminho, boas e ruins. Eu lembro, assim, nitidamente de duas coisas muito específicas, assim. Eu lembro que eu estabeleci, como uma boa e chatinha criança, que eu não gostava de cebola. Então eu não gostava de cebola porque uma criança não deve gostar de cebola, porque os amiguinhos falam, que cebola... Aí uma vez, eu lembro de ver meu irmão mais velho dando uma garfada, chegou uma pizza, ele deu uma garfada na cebola em cima da calabresa, foi o garfão de cebola, assim, botou e mastigou aquilo tão gostoso. Eu olhei e falei, a gente pode gostar de cebola? Aí eu fui e dei uma garfada, aí eu gostei. Falei, ok, eu gosto de cebola, sabe? Mas foi através do exemplo, do que eu vi ali, aquela naturalização. E outra coisa foi ver meu pai lendo livros absolutamente grossos num domingo à tarde, enquanto a gente estava sentado vendo o jogo que passava. Ele estava lá sentado no sofá, acompanhando um olhinho no jogo, mas um olhinho no livro grossão. Assim, cara, eu perdi o medo de livro grosso, assim, sabe? Então, são duas coisas assim que... E tem vários casos que eu já ouvi de gente que o filho não nada porque a mãe tem medo, não sabe nadar, ou de dirigir carro, ou de escolher uma faculdade aqui para cá. Então, assim, a gente olha muito para os nossos pais, né, quando a gente é criança. E, obviamente, isso não é jogar uma carga de culpa em ninguém. Acho que eu não sou pai, mas eu ouço, assim, de colegas que são pais, que é isso. Essa carga de culpa vem naturalmente. Você fica ali o tempo todo e fala, cara, será que eu estou estragando? Será que eu estou fazendo certo? Será que... Então, é só ter essa consciência que se você... o que você puder fazer de bom, vai ser bom para o seu filho e vai ser bom para você. Então, eu conheço um caso, tem um amigo nosso que quando a esposa engravidou, ele decidiu parar de fumar. E ele falou, cara, eu vou parar de fumar. E era uma coisa que importava pra ele, assim, sabe? Fez sentido pra ele. Ele falou, cara, eu não quero fumar enquanto ela estiver grávida, nem que meu filho me veja fumando. Então, ele guardou o cigarro numa gaveta. O cigarro ficava lá, né? Uma coisa meio de segurança dele, para se eu precisar estar aqui. Mas ele nunca mais fumou. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, assim. Eu acho que não é nem só pai e mãe, não. Eu acho que hoje com a internet, isso mesmo. Todo mundo... Tem gente que fala, o que define um influenciador digital? Irmão, todo mundo que tem um celular é um influenciador digital. Você pode influenciar uma pessoa, você pode influenciar milhões. O ponto é, o que você faz influencia as pessoas ao seu redor. Você pode tentar influenciar pro bem, você pode tentar influenciar pro mal. Não, e acho que tem um outro ponto aí seu, porque é uma vez de duas mãos que a gente precisa pensar, né? Sou o pai, preciso pensar no crescimento do meu filho, preciso olhar o problema dos meus filhos de frente. Meu filho trata mal o professor, mas você trata sua mulher que nem um lixo. Por que você acha que seu filho trata mal o professor, sabe? Mas a gente também entender um pouco, às vezes quando a gente tá crescendo, que a gente é um fruto desses hábitos também. Sim. E você entender, tipo assim, eu tenho essa série de hábitos que foram construindo, e não atribuir culpa aos pais, porque acho que isso é uma coisa que a gente precisa se livrar em algum momento. Mas de entender, tipo assim, esse meio no qual você foi criado, ele criou você chegou até aqui, mas ele não precisa definir você pelo resto da sua vida. Exato. Entendeu? Então tem certas dores, a obesidade infantil, a falta de atividade física, a falta de incentivo a certas coisas, que a gente precisa superar na vida adulta. Minha mãe falava pra mim, não vai fazer exercício, filho, quando você vai se machucar. E se você se machucar, não vai ser ruim. Qual que é a mentalidade que você cresce? Melhor então, não, né? Melhor não ir ali, que ali pode ser ruim pra mim. E aí, hoje em dia eu falo assim, eu me machuco, eu tô... Tudo bem, eu tô machucado, mas tô vivo, sabe? Não morri ainda. Tinha um professor meu, Eduardo Fiuga. Nossa, amava as aulas dele assim. Tipo, sabe aquele tipo de cara que você fala assim, vê assistir minha aula aqui, Leandro. Do primeiro ano, eu falava, eu vou lá pra assistir. Não quero fazer prova, tá bom já. Posso te cortar enquanto você conta a história? Posso ir no banheiro? Pode ir, fica à vontade, aqui tá liberado. E aí ele falava uma frase que eu levei pra vida, assim. E falo também pro pessoal,
pra ter essa atenção seletiva para isso. Se você não fizer um esforço brutal para ser diferente, você vai ser igual. Mas eu acho que o tchan dessa frase é a palavra brutal. A gente não fala assim, se você não fizer um esforço. Não, é um esforço brutal. Quando a gente fala brutal, a gente está falando de uma coisa muito alta, que vai machucar, que vai doer, que vai incomodar. Só que as pessoas hoje não querem mais fazer um esforço brutal. Principalmente quanto mais velho fica. Porque a gente está acostumado a viver nesse mundo do conforto. Então sim, talvez os nossos pais tenham culpa das coisas que a gente faz de errado. Talvez tenham. Mas a gente tem que fazer um esforço brutal para ser diferente, melhorar daqui para frente, porque os nossos pais não eram perfeitos. Senão a gente vai transmitir essa imperfeição do tipo... meu pai também fumava, né? E ele parou de fumar para que eu não visse esse exemplo. Mas, se ele tivesse fumado e eu tivesse esse exemplo, talvez para passar para frente, sabe, o filtro agora teria que ser meu, porque, sabe o ninja? Ele fala, você viu o problema? Agora o problema é seu. Se você viu que tem alguma coisa errada, é para você resolver. O outro não viu, agora você viu, agora a culpa é sua. Esse é um ponto, né? Acho que esse é um ponto legal, porque eu sinto que às vezes a gente... Também questão de autoestima, né? Acho que isso vale muito pra autoestima, né? De amor próprio, de tudo mais. A gente vai carregando um pouco desses padrões. Muito, muito. A gente, na verdade, assim, se você analisar, né, as coisas que você é mais polarizado, assim, que você é mais diferente dos outros, ou é porque, sei lá, os seus pais eram assim, ou é porque os seus pais eram o contrário disso. Então, algumas coisas você polariza ao contrário, do tipo... Eu sempre tive uma ligação afetiva muito grande com o meu pai. Com a minha mãe também, mas com o meu pai muito mais. E eu percebo vários traços em mim que são espelhos dele ou o contrário dele. Do tipo assim, sabe, o meu pai era um cara que ele era muito medroso com velocidade. Então assim, ele andava muito devagar de carro. E isso irritava a minha mãe, né? E minha mãe falava, tá muito devagar, tô andando buzinado e tal. Eu poderia ter crescido sendo um cara medroso também. Mas não, né? Eu ando de drift, já andei de fórmula, sabe assim? Eu gosto muito de velocidade, eu me sinto bem em velocidade. Então assim, eu polarizei isso. Só que ainda a origem é ele, entendeu? É louco. E aí eu tenho que tomar cuidado pra também não ir pra um extremo e me matar com velocidade. Porque também, tudo bem, meu pai era medroso, eu não sou. Sim, mas agora eu também sou destemido demais. É um negócio que agride a existência. Acho que o adolescente faz isso, né? Pra se separar, né, dos pais. Falar, meu pai é assim, eu vou tentar ser isso, é bem oposto, isso. né? É bem isso. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Leandro Twin e o Diego Palladini. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever nos nossos canais. Valeu!